Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Valor Humano, o espaço onde damos voz a histórias profissionais e experiências que inspiram cuidado, empatia e transformação na área da saúde. Nesse episódio, ele é especial. A gente vai falar sobre enfermagem. Vamos conversar com duas profissionais do Centro Médico Gastroclínica que representam com excelência, dedicação e sensibilidade, claro, a força de quem trabalha na enfermagem. Nós temos conosco a enfermeira Sônia Solek, do Centro Médico Gastroclínica, gerente de enfermagem, e a enfermeira Andresa Morlau Piva, que é coordenadora do serviço de endoscopia também do Centro Médico Gastroclínica. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da profissão, as conquistas da equipe de enfermagem do CMG e também refletir sobre a valorização, principalmente de quem está na linha de frente desse cuidado. E para começar esse programa, eu deixo na mão de vocês. Sônia e Andresa, por favor, se apresentem-se para o nosso público. Tudo bem. Tudo bem, Pedro. Então é um prazer estar aqui com vocês gravando isso, conversando sobre a enfermagem nessa semana, né, que é a Semana da Enfermagem. Então, meu nome é Sônia, eu estou atuando na enfermagem há 30 anos. Comecei como auxiliar de enfermagem, depois fiz a graduação, então sou formada como enfermeira há 25 anos e 5 anos como auxiliar de enfermagem. Eu atuei na área de enfermagem em hospital por 8 anos e há 22 anos eu atuo na enfermagem do Centro Médico Gastroclínica. 23, se for contar um ano anterior, onde eu atuei também como auxiliar de enfermagem, então eu sou aquele colaborador que saiu e voltou, né? E então eu tenho um total de 23 anos que eu atuo no Centro Médico Gastroclínica. Excelente, Andresa. Eu iniciei no Centro Médico Gastroclínica como estagiária, né? Aquele estágio remunerado que as empresas nos oferecem, tanto para nos auxiliar profissionalmente, né? Então, eu aproveitei esse estágio, né? Por 2 anos. Aí, quando eu me formei, né? Fui contratada pelo centro médico, mas, assim, não de imediato, né? Deu aquela pausa ali, aí deu certo, primeiro deu certo, depois não deu, depois deu certo. Não sei se a Sônia lembra. Lembro. Né? A Sônia lutou, né? Pelo que ela almejava, né? Uhum. E tô aí até hoje. Então, são 13 anos de profissão, né? De enfermeira e 15 anos na endoscopia, né? No Centro Médico Gastroclínica. E, gente, bom, já deu para ver que vocês têm uma baita experiência dentro da área. Então, eu gostaria de fazer uma dinâmica. Agora, como a gente está na Semana da Enfermagem, vamos voltar lá para trás. E o que vocês diriam que motivou a procurar entrar dentro dessa área? Nossa, a história é bem lá de trás. Eu digo sempre que eu caí de paraquedas na enfermagem, tá? A enfermagem, eu digo que a enfermagem me escolheu. Eu acabei entrando na área da saúde como na porta de entrada mesmo, num posto de saúde, né? Então, eu comecei como um cargo administrativo num concurso público, fui parar numa recepção de posto de saúde. Então, você já imagina o susto que eu levei. Não conhecia a enfermagem, não conhecia a diferenciação entre o enfermeiro, o técnico, o auxiliar, não conhecia nada. Fui conhecer a profissão assim, no susto, trabalhando numa recepção mesmo, onde eu atendia as pessoas que chegavam. E aí, aos pouquinhos, muito rapidamente, eu comecei a olhar para o outro lado do balcão. E eu enxergava aquela enfermagem que estava lá atendendo o paciente. Então, aquela enfermeira que chamava para ver a pressão, para fazer vacina, para fazer curativo, ou o enfermeiro que tinha suas atividades privativas e levava o paciente numa consulta de enfermagem, fazia puericultura. E eu percebi que eu queria fazer aquilo também. Foi aí que eu ingressei, então, primeiro no curso de auxiliar de enfermagem. Então, eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem aqui em Cascavel, no Senac. Eu fui da primeira turma noturna do Senac. O Senac só tinha curso diurno e eu fui da primeira turma noturna. Então, fiz esse curso de auxiliar e antes de me formar, os professores já angariavam, né, colaboradores que estavam se destacando ou que tinham passado pela parte inicial da enfermagem, pelos estágios iniciais, e já a gente era introduzido no mercado de trabalho. Então, eu fui um profissional que começou a atuar antes mesmo de concluir o primeiro curso, que legalmente, naquela época, a gente tinha um respaldo legal para atuar, né? Nosso conselho permitia que a gente atuasse como atendente da enfermagem ainda. Uhum. Então, eu comecei aí, e aí depois eu fui vendo os outros caminhos, né? Eu percebi que o auxiliar de enfermagem tinha algumas atividades
que ele fazia e percebi que tinha algumas que só o enfermeiro fazia. E aí que eu percebi, não, eu quero fazer isso. Eu quero fazer o que ele faz, o que o enfermeiro faz. É mais complexo. Eu via que tinha atividades que só o enfermeiro fazia. Eu falei, não, eu quero fazer aquilo. E aí que eu fui em busca da graduação. Para minha felicidade, tinha graduação em Cascavel, então me inscrevi no curso, passei no vestibular, passei e fiz a minha graduação na UniOeste. Isso faz 25 anos. Agora, fez em dezembro que eu me formei na UniOeste. Naquela época, havia alguma expectativa? O que você esperava? Onde você esperava chegar? Naquele olhar de quem estava ingressando? Como eu visualizei muito, assim, a complexidade da profissão. Então, eu vi que eu precisava estudar mais se eu quisesse fazer coisas mais complexas. Então, eu tinha essa expectativa. Eu queria fazer as coisas mais difíceis, né? Então, eu via a UTI, eu queria ir para a UTI, mas se eu não tivesse uma formação, eu não podia atuar numa UTI, né? Se eu não tivesse conhecimento, eu não podia atuar numa UTI. Então, eu via aquela UTI e isso me gerou a expectativa, né, de crescer, né? Eu queria crescer. Que legal. E Andresa, conta um pouquinho pra gente. Então, eu Qual fiquei foi a pensando fagulha, aqui, a minha mãe sempre falou que a gente tinha que ter uma profissão, né? Então, assim, ela não teve oportunidade de estudar, nem, né, o ensino médio, nem terminar o colegial, e ela sempre me incentivou que a gente precisava estudar, né? E no decorrer, né, do ensino médio, meu irmão mais novo teve uma doença que aí eu acompanhei ele um pouquinho no hospital. Daí eu também não entendi o que que era técnico e o que que era enfermeira. Era tudo enfermeira. E eu achei muito bacana, eu gostei muito daquela parte do cuidado, né? Onde elas entravam, prestavam todo o cuidado. E depois o atendimento em si, né? O cuidado da enfermagem. E aí me acendeu uma lanterna, assim, uma luz dentro de mim. Mas ainda, né? Como eu estava no colégio, ainda tinha um tempo, ainda não tinha decidido, né? Mas ficou com aquela vontade É uma época de muitas dúvidas, né? Isso, aquela vontade de entender, de saber. Aí, eu sempre quis a área da saúde. Daí, né? Eu sempre pensava assim, área da saúde, né? De a parte de laboratório, de análises clínicas, até meu primeiro vestibular foi para farmácia, né? Mas estava no pé lá. Daí, depois, eu gostei da enfermagem. Eu falei assim, não, vou fazer enfermagem, então, até por conta da universidade e tudo mais. E foi onde eu me identifiquei, né? Fantástico. Onde comecei a ter meu crescimento, né? Depois eu tive a oportunidade de entrar na clínica, né? Nos 2 últimos anos, para ter aquele estágio remunerado que a gente precisa, para terminar a faculdade, para poder terminar de pagar a faculdade, né? E tudo se encaminhou, né? Tudo foi se encaminhando. Né? Eu sempre penso que a endoscopia que me escolheu, porque foi tudo caminhando para dando certo, né? No final do estágio, não ia dar certo. Em um momento, não ia dar certo eu entrar no centro médico. Mas daí deu uma reviravolta que falou assim, não, é você, Andressa, vai dar certo. Que legal. E com a Sônia, né? Ela sempre foi minha incentivadora também. Ela, a enfermeira Ana, né? Para estar ali, né? Para se desenvolver ali nessa área específica, né? Porque também na graduação, a gente não conhece nada de áreas específicas. Tem muitas matérias, né, pré-determinadas, que são mais hospitalares, saúde pública, que a gente não tem conhecimento. E eu me apaixonei pelo que a endoscopia faz, né? Por todo o cuidado que a gente precisa ter. Que legal. Então, eu vou aproveitar e entrar nesse gancho. Para o público que nos assiste, vai ter muita gente que já é da própria área, que vai estar acompanhando vocês como pares. Também vai ter gente que está ingressando agora, seja em graduação, seja um cursinho, já se preparando para isso. Ou mesmo pessoas que fazem parte da rotina de um hospital, como muitas vezes pacientes, mas não entendem assim como vocês não entendiam. Então, vamos explicar um pouquinho, exatamente dentro da área de cada uma, o que vocês fazem? Tá. Bem isso, curioso que a gente tinha essa dúvida lá atrás, não entendia, e hoje a gente vê que os profissionais, a sociedade em si não conhece muitas vezes o que é o auxiliar de enfermagem, o técnico. É tudo enfermeira. Ou enfermeira. Todo mundo é enfermeira, né? Hoje, na verdade, o auxiliar de enfermagem
isoladamente, ele já não, a maioria dos profissionais são técnicos de enfermagem, então faz parte da formação deles, eles evoluem na formação mesmo, tem um momento que eles conseguem trabalhar como auxiliar de enfermagem, mas o curso continua, ele não para mais, né? Antigamente ele parava no auxiliar de enfermagem, agora não, então ele continua, então são todos técnicos de enfermagem. E o enfermeiro que faz a graduação, então essa diferenciação, o paciente em si, a sociedade, muitas vezes desconhece, né? E então a gente também sentiu isso lá atrás, né? E hoje a gente muitas vezes tem que explicar, né, a diferença, né? O porquê da diferença, o que cada um faz, né? Então existem regulamentações para cada profissional, né? Então toda categoria profissional é assim. Todos os profissionais, tanto da saúde ou não da saúde, têm seu conselho, a sua regulamentação. Então, para nós, dentro da nossa própria profissão, enfermagem, tem a regulamentação específica. Então, o auxiliar de enfermagem, ele vai fazer um tipo de atividade, o técnico pode fazer outro tipo de atividade, que pode ser um pouquinho mais complexa, e o enfermeiro tem as atividades privativas dele, além de ser responsável por toda a formação, supervisão, acompanhamento desses profissionais técnicos. Então, os profissionais técnicos de enfermagem, eles não podem atuar sem a supervisão e coordenação e acompanhamento do paciente. Do enfermeiro, desculpa, para que esse atendimento realmente ao paciente seja seguro, seja de qualidade. Então, essa é a regulamentação, essa é a diferenciação. O enfermeiro, ele é capacitado para fazer tudo, do mais simples ao mais complexo. Já o nível técnico, ele vai ter uma limitação, né, de atuação. Tem coisas que ele não pode fazer, como, por exemplo, né, até para exemplificar quem não conhece. Claro. Uma sondagem de bexiga, né, uma sondagem vesical que a gente fala, né, passar uma sonda na bexiga, uma sonda no estômago, aquela sonda que passa pelo nariz. São atividades privativas que só o enfermeiro pode fazer. Olha só. Já uma atividade mais simples, como uma medicação na veia, no músculo, né? Ou qualquer outra medicação, qualquer um deles está habilitado para fazer. Então, existe essa limitação, né? Isso é baseado em conhecimento, em técnica, né? Então, em legislações, né? Então, a gente tem essa diferenciação para a nossa atuação também. Olha que interessante. E dentro da área da Andresa, como você falou também sobre a tua área de atuação agora, disse que foi o que te chamou. Explica pra gente, como que funciona isso? Depois também volto pra Sônia para ela né? comentar um pouquinho. É bem específico, né? Porque, assim, você vai conversar, né, com as pessoas, né, com os pacientes, é um trauma, endoscopia. É o tubo que entra pela garganta, que faz acordado, o preparo que é ruim, né? Então, tem toda essa parte para a gente desmistificar, né? Por quê? Porque a gente acompanha o paciente em toda a sua trajetória, né? Antes, durante e após. Então, é toda a jornada do paciente naquele procedimento. Parece uma coisa tão simples, mas é muito ampla e complexa, né? Porque hoje a endoscopia evoluiu muito também na parte da técnica, da medicina, dos tratamentos, né? E a enfermagem vai evoluindo junto, né? Porque a gente tem que ter conhecimento técnico, conhecimento específico, né? Tanto para a gente atuar, quanto para a gente ensinar, né? Formar esses profissionais técnicos de enfermagem para auxiliar nesses procedimentos. E a gente faz toda a parte da coordenação. Então, a gente precisa conhecer toda a técnica, conhecer toda a equipe, né? Para fazer uma supervisão, uma liderança, né? Um trabalho em equipe. Excelente. Olha só, então quem está prestes a fazer algum tipo de exame no Centro Médico Gastroclínica já está entendendo um pouquinho sobre o nosso time, sobre a experiência e esse cuidado que a gente tem. Sônia, dentro da coordenação geral, como que isso funciona? E é curioso porque muitas vezes as pessoas acreditam que a enfermagem, ela, apesar de muitos conhecimentos, ela vai se delimitar no procedimento. Que história é essa de você ir além? Além de ajudar no procedimento, que hoje a enfermagem é fundamental, na endoscopia, mas também em todas as áreas, né? A enfermagem é fundamental, é um dos pilares do atendimento, né? Então, a gente faz parte da equipe multidisciplinar, como a Andresa falou, no antes, durante e depois. E nós, como temos um perfil, assim, ambulatorial, então a gente consegue ver o paciente antes, quando ele recebe o diagnóstico, quando ele vai fazer o tratamento fora, no hospital, e ele volta para nós, a gente consegue fazer todo esse acompanhamento. Então, além de a gente atuar nessas áreas, né, com o paciente mesmo, executando, auxiliando nos procedimentos, fazendo os procedimentos que é privativos nossos da enfermagem,
nós temos que trabalhar na gestão também. Então, na supervisão. O enfermeiro já é líder. Então, ele já sai da faculdade, se ele não tem um instinto para liderança ou se ele não tem uma formação em liderança, naturalmente ele já chega lá sendo líder de equipe. Porque, como eu falei anteriormente, ele é o responsável pela equipe. O técnico tem ele como líder e legalmente é isso. Então, a gente tem que trabalhar toda essa questão nossa, né, de gestão, né, de liderança, se desenvolver, porque a gente também não recebe isso completamente na formação. A gente sabe que toda formação, a gente recebe uma formação básica, né, de tudo, mas nesse quesito de liderança e gestão, a gente precisa se atualizar. E aí, como a Andresa falou, as especialidades, né? Nós estamos junto com as especialidades. Então, em todas as áreas que tem as especialidades, seja, né? Hoje no centro médico nós temos várias especialidades, mas em qualquer outro lugar, num hospital, tem várias especialidades. E o enfermeiro precisa se atualizar. Então, além do enfermeiro se atualizar, hoje nós temos enfermeiros em várias especialidades, né, atuando. O nosso foco é gastroenterologia, endoscopia, né, mais especificamente da endoscopia, que nem a Andresa fez a formação, teve que buscar uma formação de endoscopia lá em São Paulo, no Sírio-Libanês, que aqui não tem, né. Nós temos que, além de tudo, capacitar essa equipe técnica que vai ajudar a gente atender esse paciente na endoscopia, na colonoscopia, nós temos que capacitar, porque lá na formação ele não tem nada de endoscopia específico, assim como não tem de muitas outras áreas, né? Então, a gente tem que pegar aqui e dar um curso de endoscopia, né? Então, tem que capacitar esse técnico de enfermagem para que se execute todos esses atendimentos com segurança. Olha só, é bastante desafiador, né? Da parte cirúrgica também, né? Também a parte cirúrgica, então, né? Da A parte da robótica, que agora é novo também, né? Então, a enfermagem também teve que se atualizar, tanto para instrumentar essa cirurgia, como para atender esse paciente, né? De cirurgia robótica. A oncologia também é uma área que a gente tem desenvolvido bastante e tem desenvolvido bastante profissionais enfermeiros que precisam de ter esse conhecimento da oncologia, acompanhar esse paciente oncológico, que ele demanda bastante cuidados. Então, são muitas especialidades que você tem que estar em constante desenvolvimento. Sempre você tem que buscar um aperfeiçoamento e se especializar em alguma área, né? E hoje nós temos um desafio maior ainda, que é multiespecialidades agora. Então, nós estamos sempre estudando. Estamos estudando outras áreas, como, por exemplo, cardiologia, que não era a nossa área. Agora a gente está estudando muito cardiologia também. Que legal. Isso também representa um marco, que foi a conquista pelo nosso setor, né, da enfermagem, do selo de qualificação do COFEM. Gostaria que vocês citassem um pouquinho como que foi essa jornada. Bom, quem está nos ouvindo já entendeu um pouquinho sobre todo esse percurso que vocês traçaram até aqui, mas conta um pouquinho como que foi essa jornada este selo, como que foi a conquista dele e como que está sendo o sentimento. Bom, esse selo da enfermagem, ele veio junto com a outra busca do Centro Médico Gastroclínico pela qualidade, por acreditações, por selo de qualidade, né, que nos respalda, né, no conhecimento e nos respalda nos protocolos, em transferir para os pacientes a segurança dos procedimentos que a gente presta, né, então ele veio junto. Muitas coisas a gente tinha construído já pensando nos outros selos, né? Nos outros selos de qualidade. Então, a gente tinha construído, quando a gente verificou que existia essa certificação do nosso... o selo do COFEM é do nosso próprio conselho, é do Conselho Federal de Enfermagem. Ele mesmo lançou esse selo. O objetivo é reconhecer mesmo serviços que têm uma boa qualidade de enfermagem, principalmente voltado para o profissional e para a assistência que esse profissional presta, né? Então, ele é focado exatamente para o profissional. Lógico que ele acaba entrando todo num contexto, não adianta só o profissional ser bom se a instituição não tem os requisitos mínimos. Então, ele abrangeu todos. Como nós já tínhamos trabalhado há muitos anos, viemos trabalhando já nos requisitos mínimos de certificação de qualidade, né? Então, o básico já estava lá, né? Então, o básico nós já estávamos fazendo e aí ele veio só para complementar. Então, foi muito gratificante, né? O reconhecimento ADI pro profissional de enfermagem. Então, a gente trabalhou em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, olhando mais para a enfermagem em si, né? O que a gente estava sendo avaliado e quais seriam os critérios para nós atingir esses objetivos. Então, algumas coisas nós tivemos que construir de novo, olhar para a nossa atuação, o que a gente não estava fazendo, né, que a gente poderia melhorar para poder chegar na conquista desse selo. E também nos deu muitos nortes para como seguir daqui para frente, né? O que a gente sempre
pode melhorar e precisa melhorar, né? E o que a gente pode melhorar. Então, ele ajuda também nisso, a te orientar, né? As acreditações, elas te ajudam nisso. A você olhar para você, o que você precisa melhorar, né? Então, é uma aula, foi uma pós-graduação de enfermagem, Que legal. esse selo. Nossa, excelente. Andresa, como que foi a sensação de estar lá? Eu acompanhei vocês, eu assisti apenas a última parte, que foi a entrega dos louros, que foi muito bonito, eles também demonstraram, né, toda a história da enfermagem, então foi realmente uma festividade naquele momento. Foi. Como que foi? Foi bem gratificante, né? Ver que a nossa profissão está sendo vista, né? Está sendo vista com outros olhos, porque... veja bem, é o Conselho Federal, né? Então é a nível de Brasil, né? Veio o colega enfermeiro, né? Ele trouxe dados que a gente nunca tinha visto, né? Dados assim, nós situados como enfermagem no Brasil, no Paraná, em Cascavel, né? Então ele trouxe nós como um dado que a gente nunca tinha visto, como nós somos importantes. Olha que Como nós somos importantes. fantástico. E como a gente estava comentando agora há pouco sobre esses desafios, porque tudo é um desafio e uma superação, eu gostaria de pedir se vocês têm um pouquinho de memória para contar para a gente um pouquinho justamente sobre os desafios. A gente sabe que temos nos dia a dia, mas também eu gostaria que trouxessem alguma história. Vocês lembram de algo desafiador que serviu até mesmo como um aprendizado durante todos esses anos de enfermeira? Que nem a Sônia falou da parte da liderança, né? Assim, claro que tem várias, mas assim, o que a gente esteve na Unipar essa semana, na semana acadêmica, falando um pouquinho da nossa atuação, exatamente essa pergunta dos desafios e o que a gente, né, deixaria para os alunos, né? Porque enquanto alunos, mudar a mentalidade depois de profissional é um pouco diferente, né? E assim, a gente liderar a equipe, né? Então, assim, é uma parte desafiadora, que a gente não tem conhecimento na universidade e que a gente aprende, apanha todos os dias. E a gente, às vezes, até se questiona se esse é o caminho. Então, assim, a gente tem que se desenvolver nessa parte, né? Porque, assim, vai muito além. A gente se conhecer, então a gente precisa ter um autoconhecimento para conhecer o colega, né? Para conhecer a sua equipe e o paciente, né? Eu acho que eu concordo com ela nessa parte, é a parte mais desafiadora mesmo, porque principalmente quando o enfermeiro chega para atuar num lugar que ele é o primeiro enfermeiro. Então, a gente sabe que existem muitas realidades, né? E o enfermeiro, às vezes, se forma, ele vai trabalhar ou no interior, num lugar que ainda não tem o profissional enfermeiro. Então, o enfermeiro chegar como líder, né? Fazer uma gestão de pessoas que até então não tinha isso, é muito desafiador. Eu passei por isso também. Então, você chegar eu comecei num hospital, né, que tinha um enfermeiro, às vezes, por período, ou tinha um durante o dia e não tinha noite, e aos pouquinhos você ir ganhando esse espaço, né, e conquistando a equipe, chegar lá e agora elas terem essa visão que não estavam mais sozinhas, tinha um chefe ali, né, para delegar, para cobrar, enfim, né, para coordenar a equipe. Então, essa parte é muito, muito desafiadora. E hoje ainda tem isso, né, porque tem muitos lugares que ainda não tem enfermeiros em todos os turnos, a gente sabe das realidades, né. Então, eu acho que essa parte, o enfermeiro, ele é a maior, eu considero um dos maiores desafios. Não é nem o paciente, nem o atendimento, né. É porque, assim, nem a técnica, a gente aprende, né. Tem um POP, tem como fazer, você vai lá, lê, pratica e aprende, né? O paciente, você vai aprender como tratar ele humanamente, né? Você aprende lá na faculdade. Agora, a teoria e lidar com as pessoas e a gestão das pessoas é a parte mais, eu considero a parte mais desafiadora. Desafiadora, que interessante. E vou te falar, ninguém fala isso pra gente. A gente é algo que vocês descobrem no processo. Exatamente. Que interessante. Olha só. Bom, falamos de desafios, falamos também da conquista do selo do COFEM. Eu quero falar agora sobre outras qualidades, ou melhor, outras conquistas importantes que vocês tenham ao longo dessa jornada. Claro, me falaram sobre o aprendizado diário, sobre o senso de liderança desenvolvido, mas algo na vida de vocês durante todo esse tempo, desde do início lá,
vocês destacariam e diriam que aquele foi um ponto de virada? Bom, a trajetória minha foi, basicamente, na enfermagem foram 3 serviços. Eu acho que as viradas foram exatamente a jornada que eu tive na enfermagem. Então, comecei como auxiliar, então, quando eu me formei, né, então você já muda de cargo, então foi uma grande virada, né, tem todo esse enfrentamento aí de liderança. Depois eu tive uma outra atuação, então, uma outra virada de chave, quando eu mudei exatamente mais para um cargo de coordenação, que daí foi o cargo de coordenação desse setor de endoscopia, que hoje a Andresa atua. E depois, há 4 anos, daí mais uma mudança para a gerência. Então, eu acho que essas viradas, assim, são importantes para o crescimento, né? Então, são marcos, né? São marcos. No desenvolvimento profissional, né? Então, agora a gente está buscando uma outra virada que é um pouquinho relacionado mais à parte científica, né? Então, a gente está buscando se desenvolver nisso, né? Mais na parte de científico. Então, o enfermeiro, a gente sabe que existem bons, né? Precisa ter profissionais, né? Que sejam pesquisadores, que sejam mestres e que sejam profissionais. Então, hoje a gente atua mais na profissão mesmo, a gente é profissional, né? Mas a gente também gosta de estudar, né? Por gostar de estudar, a gente também pode desenvolver um pouco esse lado científico, mesmo como só profissional. Então, agora é isso que a gente está fazendo, tentando fazer uma outra virada de chave aí para investir um pouco em nós, para que a gente tenha um pouquinho mais essa questão do científico, nos desenvolvermos nessa questão do científico, né? E como funciona a questão científica dentro da enfermagem? Esse desenvolvimento, creio que acadêmico? Você tem que buscar, né? Você pode buscar através de um mestrado, uma especialização, de um mestrado, do doutorado, ou simplesmente você pode desenvolver através de formação mesmo. Então, hoje nós estamos trabalhando para a gente ter uma liga acadêmica, né, junto com uma universidade parceira, para que a gente possa desenvolver trabalhos científicos. Então, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muito material para trabalhar. Legal. E a gente precisa publicar isso, né? Mostrar realmente o trabalho que a gente faz e publicar. Isso você precisa escrever, né? Então, a gente precisa estudar toda essa questão do científico, como que escreve, que a gente viu lá no TCC só, né? E depois nas especializações e depois parou. Então, agora a gente... É um resgate que a gente pretende fazer, né? Já começamos a estudar, né? Já estamos com o projeto em andamento para desenvolver essa parte científica, então, da enfermagem do centro médico. Que legal. Andresa, voltamos às conquistas. O que você destacaria? Então, a primeira conquista é fazer a faculdade, né? Terminar a graduação, né? Então, assim, tudo é uma chave também, né? Essa parte da estagiária, né? Essa parte que eu fiquei uns 2 anos de estagiária, né? Aí... Terminamos a faculdade, iniciei na enfermagem, na endoscopia, na parte assistencialista, né? Então, hoje tem diferentes, né? Assistencial, coordenação e gerência na parte da enfermagem, né? Quando eu pude fazer uma pós-graduação específica na área, né? A Sônia comentou em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, foi a primeira pós em enfermagem e endoscopia digestiva. Então, assim, teve enfermeiros de vários lugares do Brasil, então, assim... Foi muito valoroso, né, para mim poder, pelo centro médico, poder buscar, né, essa formação, essa troca de experiências, né? Então, lá a gente trocava muita experiência, daí isso é bastante legal, e conhecer, né, outros serviços maiores e ver como a gente também está situado, né, com os serviços maiores. Perfeitamente, né? O próprio posicionamento. Exatamente, né? Fiquei 9 anos na assistência, né? E mais uma chave virou, né? Coordenação, né? Então, mudou um pouquinho o grau de responsabilidade, né? Na parte da gestão. Aí, a gente começa, de novo, né? Se desenvolver, né? Vai mudando o nível de complexidade, mas a gente vai acompanhando, desenvolvendo, né? E tudo isso conciliando... Mãe, filhos, vida pessoal. Corre, né? Enquanto isso, a gente está aqui falando, mas tem uma vida toda. Sim. Que interessante. Então, assim, eu me vejo, assim, eu fico bastante orgulhosa de mim, Isso né? é muito importante. Eu tenho várias pessoas que eu tenho gratidão, né? A Sônia é uma delas, né? Porque sempre, desses meus 15 anos, ela sempre esteve do meu lado e me incentivando, né? Nessa parte aí também. Que legal. E a minha mãe que sempre falava... Vai estudar. Vai estudar, tem que estudar. Conselho mais valioso, né? Que legal.
Gente, a gente está se encaminhando para o fim, mas antes eu gostaria de trazer de novo. A gente está na Semana da Enfermagem, então, para aqueles que estudam, que estão pensando em entrar na carreira, que estão ainda com aquela dúvida, o que vocês diriam? Com a visão que vocês têm hoje, qual conselho? Qual palavra de reconforto? Bom, além do que nós falamos aqui de conhecimento, né, de se especializar, que não tem jeito, buscar uma boa formação, correr atrás de conhecimento, porque não vem bater na sua porta, você tem que ter interesse em ir atrás, né? A gente estava falando esses dias sobre comunicação, né, num treinamento, então acho que a comunicação é muito importante também, né? Nós estamos aqui comunicando. Exatamente. Então, é muito importante que eles busquem também outras áreas, né, de comunicação. Né? A parte ética é legal, também é bem importante, né, que se atualizem e que dominem, né, isso, porque muitas vezes você é colocado, às vezes, em questionamento sobre a tua própria prática, né, e eticamente você está fazendo a coisa certa, então você mesmo às vezes se questiona, então é bom que você que tenha esse conhecimento, né, que aprofunde mais nisso. Em um mundo tão inconstante, tão Quando a veloz. gente está lá na faculdade, a gente não tem uma noção real, completamente real do que vai ser, né, a atuação em si do enfermeiro e dos profissionais. E depois, na prática, então, você precisa recapitular tudo aquilo e ver realmente o que você está fazendo e amparado no que você está. E também, além da comunicação, né, porque você comunica de várias formas. A gente estava falando de comunicação semana passada, então está tudo fresquinho, a gente aprendeu muita coisa. Então, a própria apresentação pessoal, né, do enfermeiro é importante, né, uma boa apresentação pessoal, buscar isso, né, de se comunicar, como se comportar, né, num trabalho, como se apresentar pessoalmente mesmo, aparência mesmo, qual a apresentação ideal para um local de trabalho, né, e também a parte ética, né, profissionalismo, respeito, tudo isso. Além de tudo isso, entender se é isso mesmo que ele quer. Né? Se ele quer ser enfermeiro, se ele quer seguir a enfermagem, se ele quer cuidar das pessoas, né? E ética profissional, né? Tudo que a Sônia já falou. E companheirismo, parcerias, isso é muito importante na profissão, né? Esse lado de desenvolvimento pessoal para a gente conseguir se relacionar com as outras pessoas, né? Porque a gente se relaciona não só com os pacientes, a gente tem os colegas de trabalho, são vários turnos de plantão, são vários, né, outros profissionais da parte médica, fisioterapia, né, independente de onde vai trabalhar. Então, para a gente ter um bom relacionamento, né, investir nessa parte de desenvolvimento pessoal também. E aí a gente estava falando antes de equipe multiprofissional, né? Nós fazemos parte da equipe multiprofissional, então é importante que o enfermeiro tenha um posicionamento adequado nessa equipe, que assim ele vai conquistar, né, o respeito, o espaço, mostrar seu conhecimento, conseguir seu respeito, sua valorização, né, que nós estávamos falando de valorização. Então, com base em tudo isso, a gente consegue demonstrar, né? Excelente. Bom, eu fiz uma pergunta envolvendo qual era a expectativa de vocês quando novas, quando ingressaram. Embora já tenham me respondido mais ou menos o que eu quero saber, eu vou reforçar para ver se toca um pouquinho mais a fundo. Ao invés de uma visão agora para o passado, eu gostaria que vocês observassem e sentissem o momento de agora. Vocês estão onde imaginavam estar? Como é a sensação de estar nesse exato momento trabalhando com isso? O que a menina lá de trás diria ao ver você agora? Bom, Profundo. Eu acho que eu nem sonhei estar aqui. Né? Acho que eu nem imaginei, né, estar aqui, mas eu completamente satisfeita. Onde eu cheguei, e assim, planos para o futuro a gente tem sempre, né, continuar na carreira, mas assim, eu tenho certeza que eu cheguei onde eu queria. Se eu nem sonhava em chegar, agora eu sei que lá no fundo, talvez eu sonhava em chegar e eu cheguei. Assim, a gente se imagina um ótimo profissional, né? Mas eu também sou bem realizada, assim, né? Não, brilha os olhos, né? Aquela coisa de brilhar os olhos. Eu brilho meus olhos me vendo, né? A enfermagem abriu muito campo aí, né? Mas eu ainda brilho meus olhos. E assim, eu amadureci muito, pessoalmente, profissionalmente, nessa trajetória no centro médico. Então, assim, sou bem feliz, para falar a verdade. O que eu quero, né? Acho que essa parte, essa inquietude nossa de sermos um pouco mais científicas. Mais científicas, isso, não me vem na cabeça, um pouco mais científicas, né?
né? Da gente publicar nosso trabalho do dia a dia, porque a gente faz muito, né? A gente faz muito, mas a gente não tem nossos dados científicos publicados nesse sentido. Fantástico. Bom, faltou algo que vocês gostariam de destacar dentro da área ou acreditam que a gente conseguiu completar bastante Eu a acho que temática? conseguimos, né? Não, ficou... Abordamos bastante tema, é bem relevante também. Perfeito. Então, eu e acredito que todo mundo que está nos assistindo, a gente deseja uma ótima semana da enfermagem para vocês. E agradecemos pela participação e por compartilhar tantos conhecimentos e tantas visões pessoais, que são muito importantes também para a decisão de, novamente, quem está nos assistindo e até entendimento e revalorização de uma área que é tão importante. Eu agradeço. Obrigada. Obrigada. É isso aí, pessoal. Bom, e se você gosta de assuntos como esse, pode continuar nos acompanhando através de nossas redes sociais, através do nosso canal no YouTube, ou mesmo de plataformas de áudio como Spotify, Deezer e YouTube Music. Bom, a gente se vê por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau.